A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje vamos ler a palavra do Senhor, começar com a oração e espero que você possa tomar um café da tarde gostoso meditando na palavra do Senhor. Amém? Oremos. Nosso Deus amado, todo-poderoso, te louvamos por essa tarde, por mais um dia que o Senhor fez, por nos conceder o dom da vida, nos conceder cada batida em nosso coração, cada respirar que nós temos, são dádivas tuas, por nos mostrar em Jesus Cristo o caminho para o céu, por pagar a nossa dívida lá na cruz, abrindo para nós a porta lá do céu, para um dia estarmos com o Senhor na glória, Pai. Que haja no coração de cada crente o desejo ardente de estar com o Senhor, de estar com Cristo, a estarmos prontos, Senhor Deus, esperando o Senhor para vir nos buscar. Tu que és o nosso Salvador. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, dando-nos a compreensão de toda a Sua palavra. Abre o nosso coração para amar a Sua palavra, para termos profunda reverência para com ela. Deus, eu não tenho poder de nada, mas o Seu Santo Espírito tem para falar e tocar nos corações, quebrantando os corações para se chegarem a Ti, humilhados, com a devida reverência e com devido temor, a chegar-se a Ti, ó Pai. Fala com todos que assistem e ouvem nessa hora. Em nome de Jesus, traz salvação, ó Pai. Salva o perdido, em nome do Senhor Jesus, e olha para as ovelhas de Tua igreja, as que estão feridas, que o Senhor as cure. O Senhor conhece a ferida de cada um. Em nome de Jesus, lançamos tudo diante do Senhor e esperamos no Senhor, porque o Senhor é nossa única esperança. Amém. Amém. Alguns avisos antes de começarmos a palavra. Um aviso, um alerta, na verdade, é que com a pandemia, com a quarentena em andamento, os cristãos começaram a jejuar e a orar mais, a buscar mais da palavra de Deus, né? Muitos pelo menos. E a gente vê e parece sim que a igreja cristã está fazendo uma grande coisa, mas na verdade a igreja cristã está fazendo aquilo que deveria estar fazendo sempre, que é orando, jejuando, buscando a face do Senhor e se convertendo dos seus maus caminhos. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz isso, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar pela minha face e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor vem e sara a terra. Isso que a igreja tem feito é apenas a nossa obrigação. Lá em Lucas 17,10 diz que Jesus fala aos discípulos: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A igreja tem feito aquilo que deve fazer. Não está fazendo grande coisa. É aquilo que deve fazer. Irmãos, olha que oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado para reclusos em nossos lares, dando-nos tempo para buscar da palavra do Senhor, dando-nos tempo para parar tudo, dizer: calma, olha a fragilidade de tudo em nossa volta. Busquemos ao Senhor. Ele é a rocha, a segurança de nossa vida. Não o nosso emprego, não o nosso dinheiro, não a nossa saúde. Olha que tempo oportuno que Deus nos dá, nos fazendo aquietar um pouco e refletirmos sobre isso. Que nós devemos viver a vida de oração, de leitura da palavra, de congregação com os nossos irmãos, ainda que assim distantes fisicamente, mas a tecnologia nos ajuda tanto hoje, ligar para os irmãos, fazer chamadas de vídeo, manter a comunhão, falar da palavra de Deus com os nossos irmãos em Cristo. Despertar, irmãos, para a nossa vida com Deus. Lá no livro de Tiago 4, no livro de Tiago 4, no versículo 8, se não me engano, 4:8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja que chamada! Chegai-vos a Deus, e o Senhor se chegará a vós outros.
Deus não é um Deus distante, impessoal, não é um grande mistério que não pode ser atingido ou alcançado. Pelo contrário, irmãos, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Tem que se arrepender, clamar diante do Senhor. E vós que sois de ânimo dobre significa que é cambaleante, que não é estável. Não conhece alguém assim, ou de repente você é essa pessoa que por um momento está com Deus, por um momento está com o Senhor, e no outro já está fazendo as coisas mundanas e carnais. Isso é cambaleante, aquela fé bêbada, uma fé bêbada, que ora com o Senhor e ora com as coisas do mundo. Então, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tira tudo que é carnal do coração, tira tudo que é egoísmo do coração, os pecados, e achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus está dando um tempo oportuníssimo para que façamos isso, irmãos. Que maravilha, não é? Esse tempo de estarmos aqui sem pressa. Eu estou sem pressa aqui. Não tenho para onde ir depois. Não tem shopping aberto, não tem nada aberto. Nem a igreja está aberta. O templo da igreja, melhor dizendo, não está aberto. É tempo de nos voltarmos para o Senhor com corações arrependidos, buscar da sua palavra, lermos a palavra e lermos a palavra de Deus com reverência, porque muitos leem a palavra do Senhor e forçam ali a sua interpretação, querendo entender aquilo que agrada o seu próprio coração, sem observar antes, o contexto em que aquilo está escrito. 2. O que está se passando de fato naquele momento em que o que está se passando no texto em que ela lê da palavra do Senhor, para depois, então, se possível, fazer uma aplicação pessoal para a sua própria vida. Respeite o texto bíblico, leia o texto da palavra de Deus. E também, irmãos, além disso, de entendermos que a igreja, o que faz agora, esse pequeno despertar, estamos fazendo nada menos, nada mais que a obrigação. Porque a igreja estava muito morna, cambaleante na fé. Segundo que Deus está nos dando um tempo oportuno para nos achegarmos a Ele. Esse tempo em casa. Tempo de você investir na sua vida com Deus. Aquilo que é para a eternidade, é a sua vida com Deus. E terceiro, que diz em Tiago 1:22... Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Na hora da dificuldade, nós começamos a ter que pôr em prática muitas das palavras que nós já ouvimos na igreja. Com certeza você conhece o versículo do Salmo 23, no versículo 1, que fala: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Não é? É lindo, amamos esse versículo. Mas é no tempo da adversidade, é no tempo em que tudo parece faltar, que eu vou pôr e exercitar a minha fé, a minha solidez na relação com o Senhor, de que eu creio. Senhor, parece que tudo vai faltar, mas o Senhor é meu pastor. Eu sei que nada me faltará. O mundo ao redor é como que chacoalha, mas o Senhor é a nossa rocha firme. Lá no Salmo 18, no versículo 1, diz: Eu te amo, ó Senhor, rocha, força minha. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Hoje, no tempo da dificuldade, é hora de colocar em prática que nós cremos, que nós vamos perseverar na fé. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. É na hora da adversidade que você tem que praticar tudo isso que nós cremos, irmãos. Não basta saber, conhecer o versículo, mas crer de fato que o nosso Deus é esse Deus que move as montanhas se for necessário. Esses são avisos, exortações para os irmãos. Amém? E com relação à nossa palavra hoje, nós falaremos hoje sobre exatamente a
fragilidade da nossa vida. Como tudo num instalar, num piscar de olhos, parece mudar, não é? Quando vem essas notícias da pandemia, pegou muitos realmente com muita surpresa. Mas eu posso testemunhar para os irmãos que desde o começo desse ano, quando voltaram às aulas nas escolas públicas, nós, os professores, já estávamos trabalhando com os alunos essa questão do coronavírus. Pelo menos aqui na cidade onde eu trabalho, nós já estávamos trabalhando, porque o coronavírus lá explodiu, né, a coisa toda, praticamente no Natal, na passagem de ano de 2019 para 2020. Mas chegou aqui agora e pegou muitos de surpresa, e nós vemos como impactou e mudou a vida das pessoas. E até ali, hoje, alguém escreveu assim: se os homens tivessem medo do pecado, como têm medo do coronavírus, eles correriam para o Senhor Jesus. O coronavírus vai passar. O coronavírus é mais uma doença. Mas o teu pecado te leva para um lugar que se chama inferno. E o Senhor Jesus Cristo pagou o teu pecado. Ele sofreu as dores do teu pecado lá na cruz. Ele, sendo Filho de Deus, sofreu por você. De repente você não entende por que ele sofreu por você. Mas ele sofreu por você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele sofreu por esses que creem nele, para que esses tenham a vida eterna. Então coloque numa balança. O que será que é pior? O que você deveria temer mais? Uma doença ou o pecado, que tem um peso eterno para a sua alma? Não é? Reflita sobre isso. A fragilidade de nossas vidas. A nossa vida é muito frágil. Realmente. Às vezes dá a impressão de ser grande coisa, mas ela é muito frágil. Se você ficar aí uns 5 minutos sem respirar, o Senhor te toma o espírito. O seu corpo fica ali morto. Então nós estamos no fundo a 5 minutos, de repente, da morte o tempo todo. Você já teve alguma doença? Por exemplo, eu já tive dengue. Num dia você está bem, um mosquito infectado vai lá, te pica. No outro dia você começa a acordar com certos sintomas e você percebe que você não é lá grande coisa, né? Eu mesmo, quando tive dengue, perdi 9 quilos. Por uma doença causada por um mosquitinho contaminado. Então percebe aí que a gente não é grande coisa, como a gente acha que é. A vida é frágil, ela é instável. E a prova disso é que nós lutamos o tempo todo para fazê-la o mais estável possível. Nós tentamos virar o mundo de ponta cabeça para fazer a vida o mais estável possível. Necessita de cuidados, porque a vida é vulnerável, irmãos. E temos vários exemplos disso, de como a nossa vida pode mudar assim em um segundo. Veja na Bíblia, lá em Gênesis, não vou lembrar o capítulo agora ao certo, lá para o capítulo 38, não lembro bem, mas tem a história de José. José, tudo ia bem em sua vida, filho preferido de seu pai, até que ele sai um dia para ir ter com seus irmãos, e os irmãos, com ódio no coração, decidem matá-lo e acabam por não matá-lo, mas então vendem a José, o seu próprio irmão, como escravo por uma caravana de ismaelitas, não é? Da descendência de Ismael, que são hoje os muçulmanos. Tudo ia bem na vida dele, e de repente ele é vendido pelos irmãos, como escravo. Como mudou a vida dele, não é? Se nós vemos a própria história de Sodoma, lá em Gênesis também, a cidade lá estava vivendo, caminhando, bebiam, casavam, davam-se em casamento, faziam suas prostituições espirituais e carnais. Parecia que tudo estava bem, mas vem um dia em que o Senhor envia os seus anjos para destruir aquela cidade. E se você é curioso, entre no no Google e pesquise sobre a localização de Sodoma e de Gomorra, e veja o que tem naquele lugar hoje, né? Que existem lá as sobras do enxofre, porque Deus mandou fogo do céu e cinzas. Mas não mudou, tudo ia bem, e de repente o Senhor foi lá e consumiu a cidade.
a história de Noé. Noé passou ali certamente como um louco, construindo aquela arca. Os outros deveriam olhar para ele e pensar que ele era realmente um louco. Mas veio o dia em que o dilúvio veio e consumiu tudo em que havia fôlego da vida. A história de Abraão. Abraão morando lá com os seus pais, Gênesis 12, Deus fala para ele: Abraão, sai da tua parentela, da tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Está vendo a instabilidade da vida? Como tudo pode mudar em um minuto? Como tem sido agora, por exemplo, as coisas têm mudado em um minuto. Passa em um dia, um presidente, seja dos Estados Unidos, qualquer a nação aí atingida pelo coronavírus, está afirmando uma posição. No outro, passa ali 2, 3 dias, uma semana, percebe que ele não tem controle sobre o que está acontecendo e muda sua posição. O tempo todo, mudando de estratégia. A vida é frágil. Inclusive, Deus nos mostra, assim, como só o Senhor é soberano, realmente. E que não importa a nação, por mais forte que ela seja, ela tem seus limites. Não é? Mas só Deus é soberano. Bastou um vírusinho aí, ó, para colocar os Estados Unidos de cabeça para baixo. Por exemplo. E Lucas, um texto que nós vamos ler. Um texto muito bonito, irmãos. Lucas não, aliás, perdão. Vamos ler primeiro um texto lá em segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Vou fechar aqui porque tem barulho de fora. Tem muito barulho lá de fora. Então, ó. Aqui. Segundo livro de Reis 4, no versículo 8, tem a história do profeta Eliseu, que conhece a mulher sunamita, temente ao Senhor. Veja o que acontece na história dessa mulher. 4:8 de segundo livro de Reis. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhe numa cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Só um parênteses aqui. Acho bonita a postura dela, reconhecendo que ele era um homem de Deus, e eles, sendo temente ao Senhor, eles decidem fazer um quarto para ele, como é que chama? Como sendo hospedeiros, né? O espírito bem hospedeiro para ele. E o que deu para o servo de Deus ali, o santo homem de Deus, era um quarto com uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, né? Uma luz, para que ele enxergasse. E às vezes a gente vê certos líderes religiosos pedindo tanta coisa, e ele só ganhou, era um quarto simples, e era tudo o que ele precisava. Não teve um cavalo novo, né? Não teve um carro novo para esse santo homem de Deus. O versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: Diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: Eu habito no meio do meu povo. E então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: Ora, ela não tem um filho, e o seu marido é velho. E disse Eliseu: Chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Preste atenção nessa parte. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao moço:
leve o menino para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Consegue perceber a fragilidade da nossa vida que eu estou tentando expressar para você hoje? Num dia tudo ia bem na vida da Sunamita. Tinha ali o seu filho, menino já crescido, saudável, viveu anos felizes com ele, não é? E certo dia o menino foi lá com o pai no campo onde trabalhava, disse que sentiu uma dor na cabeça, levou o menino para casa, ela ficou com o menino e meio-dia o menino estava morto. Tudo ia bem, o menino era saudável, não tinha nada que mostrasse alguma falta de saúde no garoto. E o menino veio a falecer assim, do nada, né? É óbvio que podemos buscar explicações hoje em dia, né? Ah, foi um aneurisma, foi, né? A gente poderia buscar, mas ainda assim, não tira o fato de que, de um momento para o outro, a nossa vida pode mudar. No piscar de olhos, em poucas horas, no estalar, a nossa vida pode mudar realmente, irmãos. A vida é frágil, a vida é mais instável do que o que nós pensamos. Não significa que nós devamos viver desesperadamente, não é nada disso, né? Porque ao mesmo tempo que a vida é frágil, que a vida é instável, nós temos um Senhor que sustenta o nosso espírito. Lá no Salmo 3, no versículo 5, fala: deito e durmo e acordo e me levanto porque o Senhor me sustenta. A vida é instável, mas o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, não é? Portanto, não temeremos. Então, ao mesmo tempo, nós não precisamos temer, porque estamos no Senhor, mas precisamos saber, a vida é frágil, a vida é instável e necessita de cuidados. Vimos José, vimos Sodoma, Noé, Abraão, o filho da Sunamita aqui. O fim da história é lindo, mas eu não vou me ater por causa do tempo. Leia o final da história, o final do capítulo. É muito bonito. Mas veja como muda. Lucas 12, no Evangelho de Lucas 12, fala-nos também de um homem que não achava que a vida era frágil, que não achava que a vida era instável, que tudo estava ao seu controle, no poder do braço da carne, ele poderia fazer tudo. Lucas, no capítulo 12, versículo 13 ao 23. Vamos ler 10 versículos apenas. E veja o que acontece, a parábola que o Senhor Jesus conta. Nesse ponto, 12:13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Gosto de ver que o Senhor Jesus se abstém dessas discussões com relação ao dinheiro. Por que a igreja fala tanto de dinheiro hoje em dia? Se o Senhor Jesus se absteve, não é? Versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Tudo ia bem na vida desse homem, não é? O seu campo produziu. Seria como se eu dissesse para você que aquele seu investimento que você fez rendeu 100% do que você pretendia. Rendeu. E aí você não tinha mais onde pôr dinheiro. Ele foi lá e destruiu um celeiro e fez o maior. Você não tinha mais onde pôr dinheiro. Você teve que abrir outras contas, fazer outros investimentos. Tava, né, como fazem assim? Era assim. E aí ele chegou num ponto em que ele disse: bom, agora tenho tudo. Então,
agora eu vou descansar, comer, beber, vou tirar o proveito, vou desfrutar de todo o ganho que eu tive. O que ele não contava é, versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é quem tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Será que você é esse louco que tem depositado toda a sua esperança, toda a sua força, toda a sua saúde, todo o seu tempo de sua vida em angariar, em reunir dinheiro e bens e construir coisas materiais e se esquece completamente do Senhor? De um dia para um outro tudo pode mudar. Esse homem teria juntado tanta coisa e aí quando ele decide então, agora eu vou descansar e comer de tudo que eu tenho, ele morre. Naquela noite seria pedida a alma dele. Ele não desfrutaria de absolutamente nada daquilo que ele havia conquistado. E ainda coloca que ele era pobre para com Deus. Ser pobre para com Deus significa que você não foi lavado, você não teve a roupa da sua alma lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que você está devendo para o Senhor. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina a dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. O pecado gera dívida. Você, sem Jesus Cristo, está pobre para com Deus, está devendo para Deus e será condenado. E isso tudo é por conta do pecado. Será que você é esse louco que acha que a vida vai durar o quanto você quiser, que você não pensa nem no dia de amanhã, mas Deus de repente está dizendo para você, calma, cuidado, não seja esse louco. E se Deus te pedir a tua alma hoje? Tudo isso que você fez valeu do quê? Você desperdiçou a sua vida, viveu uma vida para o seu próprio egoísmo, para o status, para o orgulho de sua família, e esqueceu-se do Senhor. Louco, não seja esse louco. A vida é frágil. Você pode achar que não, mas a vida é frágil. Vai vendo por essas passagens bíblicas que nós lemos. E eu falo isso realmente com amor, na verdade. Eu espero que você compreenda a instabilidade da vida e vá para o Senhor Jesus Cristo e corra para o Senhor Jesus Cristo. Lá em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 1, diz que nós somos enganados pela sensação de bem-estar. Provérbios, no capítulo 1, versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Então não é porque você tem a impressão que tudo parece prosperar, de que tudo vai bem, que significa que realmente tudo está indo bem. A impressão de bem-estar dos loucos, o louco na Bíblia é aquele que não se importa com os caminhos fiéis do Senhor. Aquele que despreza a palavra de Deus. O louco, a impressão de bem-estar, os leva à perdição, os leva ao inferno. O pecado, às vezes a gente fica bem confortável, como se fosse uma poltrona boa, a gente senta e o pecado fica ali e a gente fica confortável com a nossa vida de pecado. O pecado tem efeitos ruins em nossa vida, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos confortáveis nele. Por exemplo, um pecado simples. O que é mais fácil? Você ser o tipo de pessoa impaciente, que logo perde a cabeça sempre e nervosa? Ou você ser aquela que, no momento que vê que vai surgir um atrito, uma discussão, você consegue trazer palavras brandas, pedir desculpa, às vezes mesmo estando correto, pedir desculpas para evitar uma briga? Não é mais fácil a gente perder a cabeça, ser nervoso, impaciente? Pois é, mas isso na Bíblia, aqui em Provérbios mesmo, é um pecado, é falta de domínio próprio. É mais fácil eu me sentar na cadeira da impaciência, do pecado da impaciência, do nervosismo, e ser uma pessoa explosiva, que xinga e pragueja,
do que eu me levantar dessa cadeira do pecado e clamar ao Senhor que faça de mim uma pessoa paciente, uma pessoa com sabedoria para me desviar da falta de domínio próprio. A sua impressão de bem-estar vai te levar para a perdição. Você pode achar que está tudo bem e sem perceber que está assentado na cadeira do pecado, a caminho do inferno. A impressão de bem-estar, a impressão não vale nada, a impressão não conta, é subjetivo. O que conta é a realidade. Para que caminho os teus passos estão te levando? E para isso eu quero te alertar. Nessa vida frágil, em que fazemos planos e planos para amanhã e para depois de amanhã, e os negócios, os serviços, tudo para aquele concurso, eu faço aquele investimento, faço uma faculdade, faço uma pós, um MBA, e tenho coach, vou para academia, cuido assim, cuido assado. Louco! E se Deus te pedir a tua alma hoje, para onde você vai? No livro de Tiago também, no livro de Tiago, no capítulo 4, diz, Tiago 4, no versículo 13, 4:13, ele fala exatamente dessa situação. Você pensa que está vivendo e fazendo isso e aquilo, e planeja e se esforça, mas e se Deus pedir a tua alma hoje? 4:13 de Tiago. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, porque a vida é frágil. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Na nossa vida, é assim que fazemos. Amanhã, eu devo dizer, amanhã, se Deus quiser, eu vou ao serviço. Amanhã, se Deus quiser, aquele negócio que eu tenho para fazer, dará certo. Amanhã, se Deus quiser, eu vou à igreja. Amanhã, se Deus quiser, eu irei jogar bola com os meus amigos. Amanhã, se Deus quiser, eu jantarei com a minha família. É se o Senhor permitir, é se Deus quiser. Porque a nossa vida é frágil. E enquanto a vida é frágil, nós nos apoiamos na solidez perfeita que é o Senhor Jesus Cristo, a rocha firme e inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. E então eu saberei que eu posso dizer, amanhã, se Deus quiser, eu acordarei, o Senhor me sustentará. Amanhã, se Deus quiser. Hoje, se Deus quiser, eu dormirei um sono tranquilo, com a graça de Deus. Mas é só pela graça dele, porque a minha vida é frágil. E o que faço, faço pela graça de Deus. Faço porque o Senhor permite. E você também. Repense, examine-se sobre tudo que você tem feito em sua vida, os seus futuros planos. Veja se você não é aquele louco. E se Deus pedir a tua alma hoje? E se sua vida parar hoje? Se o seu coração parar de bater agora? Para onde você vai? Palavras finais. Temos que dizer que se você não tem o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo te convida. Lá em Mateus 11, versículo 28 ao 30, o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vá para o Senhor Jesus Cristo, encontrar descanso, encontrar as primeiras certezas da vida e saber que, embora a vida seja frágil e instável, quem tem Jesus está bem firmado na rocha que Ele é para nós. Ele é a nossa rocha eterna de nossa salvação. Embora essa vida seja frágil e passageira,
Quem tem Jesus não precisa se desesperar, porque o seu destino é certo. Nossa pátria está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós, os crentes em Jesus Cristo, vamos para o céu, vamos para a glória com o Senhor. Aqui passa, lá será eterno, lá será maravilhoso, mas só quem tem Cristo é que vai. E eu convido você a orar junto comigo, e se não tem o Senhor Jesus Cristo, confesse os seus pecados, arrependa-se de seus pecados, coloque a sua fé, a sua vida nele, dê esse passo de coragem para chegar-se ao Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo pelo teu perdão, por todas as minhas limitações, mas que a tua palavra, que é poderosa, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, a tua palavra que nunca volta vazia, essa chegue no coração de todo aquele que está ouvindo, para produzir a transformação, para salvar o perdido, para salvar as famílias perdidas, para salvar o perdido, onde quer que esteja, para curar os enfermos, para libertar os endemoniados, em nome do Senhor Jesus Cristo. E repreendo toda a obra de Satanás. Satanás não tem parte em meio de nossa igreja, em meio de nossa família e em nossas vidas. O Senhor te repreenda, Satanás. Mas, Deus, sobretudo, eu clamo pela salvação, ó Deus, daqueles que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo, que confessem os seus pecados e o Senhor lhes mostre tudo enquanto têm pecado e apoiem toda a fé que eles têm, todo o seu coração seja entregue ao Senhor Jesus Cristo como seu único e perfeito Salvador, que é o Senhor que nos levará para o céu. Senhor Jesus, estamos a te esperar. Sabemos que tua vinda é certa, que o Senhor vive na glória, no lugar onde nós estaremos. O Senhor disse: vou vos preparar lugar. E quando vos preparar lugar, voltaria para nos buscar. Nós estamos aqui te esperando, ó Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. É no teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe cada um que tem ouvido essas palavras. Amém? E até amanhã, se Deus quiser.